Boa tarde, é um prazer recebê-los em mais uma atividade da Fundação Logosófica em São Paulo. Bom, provavelmente muitos de vocês estão vindo aqui pela primeira vez. Então, afinal, o que é logosofia? É uma ciência criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti há 91 anos, presente nas principais cidades do Brasil e do mundo, nos 5 continentes. Ela tem a missão de levar o homem, mediante um processo de superação, a conquistar o domínio consciente de suas possibilidades humanas. Somos todos estudantes dessa ciência, investigadores da própria vida, que voluntariamente estamos aqui para trazer para vocês e levar para a humanidade o resultado daquilo que vivemos com a prática do estudo e do que aplicamos na própria vida. Alguém aqui já pensou que o mundo ou que a humanidade não tem mais jeito? Já me peguei pensando nisso várias vezes. Que só começando tudo de novo daria certo? Pois é, diante do caos que vemos no mundo, que ameaça a independência mental do indivíduo e sua liberdade, faz-se necessário buscar soluções reais e permanentes, começando pela substituição de conceitos divergentes para a evolução humana. A logosofia guia o entendimento humano, levando o indivíduo a encontrar solução dentro de si mesmo e para contribuir com seus semelhantes, no grande esforço para resolver os problemas complexos que afligem o mundo. E para falar do tema de hoje, sensibilidade, uma força espiritual para as relações humanas, vou chamar 4 estudantes dessa ciência que vêm dividir com a gente como as experiências vividas por elas podem nos inspirar diante do cenário atual da humanidade. Por favor, Daniela Ungar, Juliana Maia, Ana Tenório e Patrícia Mauro. Agora é com vocês. Boa atividade a todos. Nós identificamos uma grande necessidade de conciliação nas relações humanas. O separatismo está cada vez mais intenso pelas diferenças nas ideias, valores e ideais. Porém, para onde vai a humanidade se continuarmos nesse cenário de divergências que a gente vem vivendo? A logosofia ela nos convida a revisar muitos conceitos. E hoje nós vamos fazer um painel para revisar o conceito da sensibilidade como uma força espiritual nas relações humanas. Já pensaram qual é o conceito de sensibilidade que vocês têm, que cada um tem? E como ela influencia na vida da gente? É muito comum pensar na sensibilidade como algo que não precisa fazer nada, que tem ou não tem, que você é sensível ou insensível. A logosofia apresenta que a gente pode desenvolver a sensibilidade e a gente pode dirigi-la conscientemente para sustentar de forma elevada os sentimentos, tanto para o nosso bem como para o bem humano. Ela também ensina a desenvolver a nossa sensibilidade por meio da organização do que chama sistema sensível, aprendendo a usar conscientemente as faculdades de sentir, consentir, agradecer, compadecer, perdoar, amar e também pelos sentimentos. Uma outra forma comum de ver a sensibilidade é vê-la como um sinônimo de fraqueza, como algo que pode ser descartável. E a logosofia fala que a sensibilidade é uma força que, se desenvolvida, ela pode se tornar uma fortaleza. E essa fortaleza, ela pode nos ajudar a enfrentar pensamentos que passam pela nossa vida e muitos desses que passam pelas nossas vidas não querem que a gente evolua, querem que a gente se separe do outro. E esse separatismo, ele acaba nos levando, ou pode até nos levar até lugares que não deve ser o propósito que a gente veio fazer nessa vida, né? Então, como a sensibilidade contribui de fato na nossa vida, no nosso dia a dia?
Será que ela contribui na união das pessoas? Eu observo, por exemplo, que a sensibilidade, ela pode preservar um estado de ânimo interno, aquele estado de ânimo que pode ser quebrado se eu sofro um ataque de pensamentos. Como assim ataque de pensamentos? Por exemplo, numa reunião de trabalho, alguém fala algo que eu não gosto ou que gerou um desequilíbrio dentro de mim. E aí dentro aquelas frações de segundos que vem logo depois disso, eu ouço sugestões dentro de mim que a minha conduta precisa ser partir para o embate, uma conduta de embate. Mas será que minha sensibilidade ela pode me indicar para algo diferente? Algo que me proteja desse cenário? Será que o embate é mesmo o melhor caminho? Então essa é a primeira perspectiva. Ela pode me proteger e me ajudar a restabelecer esse equilíbrio interno e não atender a esse chamado de embate, porque os problemas do mundo começam no interior de cada um de nós. Já pararam para pensar que esses conflitos que começam dentro de nós, como esse chamado ao embate, ele começa dentro de mim e depois ele se multiplica e ele consegue alcançar os povos do mundo. Eu comprovei que por meio desse conhecimento eu encontro caminhos para resolver esses problemas dentro de mim. O exercício no pequeno, que sou eu, se mostra como se resolve no grande. E uma segunda perspectiva seria, então, como essa força da sensibilidade me ajudaria a não propagar esse desequilíbrio que foi gerado em mim. Porque a sensibilidade, ela contribui para a paz, para que a paz exista. Porque a paz, ela também começa dentro de mim, começa dentro da minha mente, que precisa ser cultivada. E a guerra também acaba em mim, quando eu contenho a expansão desse mal, para que ele não saia desse ambiente ainda protegido. Alguém já viveu alguma coisa assim também? Por exemplo, na família, que alguém fez algum comentário, ou alguém falou alguma coisa que não foi legal, que gerou um desequilíbrio, mas por conta do amor e da amizade que se tem ali por aquela pessoa, preferiu relevar e não dar continuidade naquilo que começou, né? Que começou como um primeiro movimento. Então, na convivência humana, nós buscamos a conciliação, inteligência e sensibilidade atuando em conjunto para irmos contra o separatismo. Então, hoje a gente vai compartilhar. Hoje eu estou aqui com a Juliana Maia, Patrícia Mauro e Ana Tenório. Eu sou Daniela Ungar. Estamos aqui para apresentar para vocês algumas experiências que a gente viveu justamente com esse conceito da sensibilidade fazendo diferença nas relações humanas. Dani, acho que eu posso começar aqui contando a minha experiência, né, que tem muita relação com o que você trouxe. Eu vivi há pouco tempo uma experiência com uma amiga, né? Então, eu tenho uma grande amiga que eu conheço há muitos anos. É como se fosse uma pessoa da família, como uma irmã para mim, né? Mas de uns tempos para cá, ela vem tendo algumas atitudes que têm me incomodado. Provavelmente eu também estou tendo as mesmas atitudes com ela, né? E depois de várias tentativas de fazer com que as coisas melhorassem, eu estava na minha casa numa tarde, numa semana assim bem complicada, que a gente tinha se desentendido, eu estava bem chateada, né? E de repente eu sofri um ataque muito forte de pensamentos negativos, me sugerindo que essa amizade fosse interrompida. O que seria um ataque de pensamentos negativos, né? A Dani falou disso também. Bom, para a logosofia, os pensamentos são forças que atuam sobre a gente, muitas vezes independente da nossa vontade. Então, quando a gente sofre um ataque de pensamentos negativos, eu faço uma imagem que são aqui, assim, aquelas vozinhas que ficam falando sem parar na sua mente, dando um monte de sugestões ruins, né? Um monte de coisas que não tem nada a ver com o que a gente sente. E se a gente atende essas vontades desses pensamentos, com certeza a gente se arrepende depois. Ou logo depois, ou um tempo depois, né? Alguém já viveu isso? Será? Bom, os pensamentos naquele momento do ataque me diziam assim: chega, essa amizade não dá mais, ela não retribui a tudo que eu faço,
ela não colabora, a gente ficou muito diferente ao longo do tempo, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, enfim, todas aquelas justificativas que os pensamentos podem sugerir em momentos assim. Quem não, nunca viveu esse momento, né, do vamos romper aqui porque tem alguma coisa que está me desagradando. Será que vocês já viveram coisa assim? Será que quem está assistindo a gente já viu, já viveu um cenário assim? O Dani, eu arrisco dizer que não tem um ser humano que não viva isso, né? Eu sou professora, né, de crianças pequenas e eu já vejo isso acontecer, né? Então eles brigam, aí não querem mais falar com o melhor amigo, falam, você não vai mais na minha casa, não gosto mais de você. Só que nas crianças, né, logo depois eles esquecem e isso passa, né? Agora, e nos adultos, né? Quando a gente vai crescendo, parece que esses pensamentos também vão crescendo, né? À medida que a gente cresce também. Bom, essa situação que eu vivi com a minha amiga, né, ela pode se reproduzir não só com um amigo, né, mas também com um parente querido, com um parceiro, com os irmãos, ou com qualquer pessoa que seja importante na vida. E essa foi a situação. Mas antes de contar o desfecho dela, né, vou voltar um pouquinho no tempo, antes daquela tarde lá que eu sofri o ataque dos pensamentos negativos. Então, como a Dani trouxe, a gente tem estudado já há algum tempo sobre a sensibilidade. E um dos pontos que a gente se deteve nesse estudo se baseia num trecho da bibliografia logosófica que diz que quando a sensibilidade está assistida pela consciência, ela eleva o sentimento até livrá-lo da manifestação estranha a ele, que lesa sua essência. Bem Ju, fácil, né? Ju, peraí. Então não foi fácil. Então deixa eu ver se eu entendi o trecho que você citou. Que a sensibilidade, quando ela está assistida pela consciência, ou seja, ela está encaminhada, tá sendo ajudada pela consciência, ela protege o sentimento dos pensamentos negativos? Dani, é exatamente isso, né? E nessa experiência com essa minha amiga, esses pensamentos, na verdade, eles já vinham sugerindo o fim dessa amizade algumas vezes, né? Não foi a primeira vez que eu recebi essa sugestão. E o que que pode acontecer se eu ouço e acato essas sugestões, né? Esse sentimento que existe, né, entre mim e essa minha amiga é profundo, é sincero e os corações estão unidos. Mas há pensamentos na mente que são separatistas, egoístas, e muitas vezes eles se opõem a esses sentimentos mais puros que eu possa ter dentro de mim, né? Minha mente pode se influenciar por eles. Então, Ju, quer dizer que só o sentimento não garante que o vínculo seja duradouro, né? A minha experiência é bem parecida, daqui a pouquinho eu vou estar contando para vocês. Então, como será que a gente consegue perpetuar esses vínculos, né, para que eles não sejam interrompidos por esses pensamentos de índole separatista? Ô, Pati, eu compreendi, né? Eu venho compreendendo que existem duas forças que precisam se unir dentro de mim, dentro de nós, né? Dentro de cada um. Uma delas é o amor e a outra é o conhecimento. Né? Se eu não tenho conhecimento que dentro da minha mente há pensamentos que querem me separar de quem eu amo, como que eu posso defender esse sentimento? Agora voltando lá para a cena, né? Eu lá na minha casa, depois daquela semana difícil, envolta ali aos mil pensamentos de índole negativa, quando de repente aconteceu um movimento, né? Eu consegui silenciar a mente e recordar o sentimento que eu tenho por essa pessoa. E essa recordação fez com que eu recobrasse a consciência desse meu vínculo. E naquele momento ficou muito claro dentro de mim que eu não deveria me afastar dela, que a gente tem algo muito especial, né, para viver. E eu me lembro exatamente assim, né, onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu estava varrendo um corredor que eu tenho no meu apartamento, né? E eu parei e me emocionei assim profundamente, porque surgiram pensamentos me propondo ideias muito felizes e soluções para que eu pudesse encaminhar aquela situação por meio do amor, da tolerância e da bondade. E foi muito surpreendente esse movimento que aconteceu no meu interno, porque virou uma grande chave dentro de mim, né? E eu pude sentir a índole dos pensamentos elevados que vieram defender esse meu vínculo
que é tão importante na minha vida. E esses pensamentos elevados, eles têm, diferente dos negativos, né, uma outra vibração, tem uma outra energia, uma pureza que se sente, que a sensibilidade é quem capta. Ju, essa chave, né, que virou em você, essa recordação sensível, essa recordação desse amor, dessa amizade, é uma grande chave mesmo, para a gente recordar como as pessoas são importantes para a gente. Eu tive uma experiência muito similar, só que eu cheguei a me afastar dessa minha amiga por 10 anos. E se eu tivesse esse conhecimento na época, eu teria economizado, né, todo esse tempo, porque teve ali um rancor, um desentendimento que gerou um rancor, depois uma indiferença, um medo de querer me aproximar e não ser aceita, ser rejeitada, e depois medos e medos, e por conta desse estudo, né, desse conhecimento, recordar do amor e da amizade que eu sinto por essa amiga, e conseguir priorizar esses sentimentos dentro de mim, e elevá-los acima de todos os outros pensamentos que diziam para eu ficar separada, para que nós continuássemos separadas, né? Foi um movimento muito importante para conseguir me aproximar de novo dela e não ter todos esses pensamentos negativos que queriam que eu ficasse afastada. Então, é uma grande chave mesmo essa recordação sensível. Mas será que a gente pode dar força para os sentimentos para que eles unam outras pessoas quando a gente não está também numa situação? Eu penso que sim, Dani. Além de sermos protagonistas, né, nessas situações, a gente pode colaborar, sim, com outras pessoas, né? Eu vi esses pensamentos atuando de uma maneira geral numa parte do meu núcleo familiar, né? Então, pensamentos e sentimentos, eles estão se alternando dentro de nós o tempo inteiro, mesmo com as pessoas que se amam, né? Daí a importância da gente estar num profundo processo de observação interna para que a gente possa conseguir direcionar, de fato, as nossas ações. Bom, então a experiência que eu vou estar contando aqui para vocês é que houve uma festa de final de ano, também nunca ninguém deve ter vivido isso, né? E acontece lá no meio da festa uma briga ou uma discussão, enfim, né? E naquele momento parece que algo se rompeu, né? Os vínculos ali, eles ficaram um pouquinho estremecidos. Eu estava à margem da discussão, porque eu não estava presente na festa, mas eu acabei focando no permanente, que era o sentimento que unia a família, né? E pensei que o motivo da discussão de fato fosse algo transitório, né? Eu senti uma necessidade desde o início ali, que as pessoas vinham me relatar, de reconciliar mesmo, né? De tentar reconstruir esses vínculos, né? Então, eu comecei atuando internamente, com descrição, introspecção. Eu precisava entender internamente o que estava acontecendo e também estabelecer um plano, né? Em qual direção eu ia atuar. E durante esse processo interno, eu observava a presença de um sentimento que, ao mesmo tempo que ele era muito sereno, ele me trazia bastante confiança. Ele foi meio que direcionando os meus passos, né, desde o início. E é interessante que a gente busca um sentimento e parece que outros se unem, né, para nos auxiliar. Bom, eu fiz algumas tentativas de unir, né, essa parte da família fisicamente, mas eu não fui muito feliz ali no começo, porque estava partindo de mim, né, toda a intenção de reunião, enfim. E um pensamento, eu percebi que o pensamento de ressentimento ali, ele estava extremamente instalado, né, mas o curioso dessa parte da experiência é que ninguém sabia dizer mais por que estava chateado, né? Então, estava todo mundo brigado com todo mundo, mas já nem sabia mais o porquê, né? Às vezes tem, né, esses pensamentos que vêm, tomam conta, pensamentos que geram esse embate, aquele embate que eu falei lá no começo, geram
um conflito, uma desarmonia, né, um desequilíbrio no ambiente, gera um mal-estar, gera um desentendimentos e eles vão embora. E aí deixa todo mundo sozinho, órfão, né? E agora, o que que faz? Como se não... E aí não tem mesmo a recordação de ou como foi que começou. E nesse caso a gente precisa ouvir, pode ouvir a sensibilidade indicando algo dentro de nós, né? Sim, Dani, foi exatamente o que aconteceu, né? E aí eu já vinha pressentindo algo que ficou bem intenso nesse momento, né? E acabou passando mais um tempinho, né? E uma das minhas tias, 58 anos, ela se internou para fazer um procedimento relativamente simples, né? O quadro se complicou, 5 meses de UTI, e aí eu acabei pegando minha mãe e minha irmã, né? Porque estavam todos envolvidos ainda naquelas questões separatistas, né? E levei, né, elas até o hospital, e ali, quando a gente saiu do hospital, a minha tia veio a óbito. Então, como você descreveu, você ter 10 anos na sua experiência para você conseguir estar retomando, né, o laço com a sua amiga, e às vezes a gente não tem esse tempo, né? Bom, passou mais um tempo, e aí eu comecei a estudar, né, nós começamos a estudar aqui na Fundação o amor, mas de uma maneira um pouco mais profunda. E eu ganhei uma nova força, né? Primeiro eu comecei a fazer alguns movimentos internos, assim, outros movimentos, né, com outro objetivo, mas de buscar qual era a intenção que eu tinha de reconciliá-las e por quê, sabe? Uma espécie de limpeza mesmo, em toda a situação, né, em todo aquele meu plano, né? E fazendo essas perguntas para mim mesma, né, tanto o que era o amor de fato, o que era o vínculo que unia essa família, eu comecei a ter uma recordação da infância, onde eu adorava passar as férias com essa parte da família, né? E a gente era muito bem recebido lá, enfim, era um sítio no interior do Rio de Janeiro, e tinha um vasto pomar, enfim, uma variedade de bichos que a gente adorava, e também tinha piscina, 30 minutos da praia, e não só na parte física, né? Todos ali faziam o possível para que tanto as minhas férias quanto as dos meus irmãos fossem as melhores possíveis, né? E eram, né? E eu acho que Nossa, essa gratidão. deve ter sido uma delícia, né? Só de você relatar, recordar, né, essa infância, é um recurso logosófico, né? Um recurso da pedagogia logosófica que ela nos oferece. Recordar a infância, a criança que a gente foi, que nos transporta até, e nos transporta a esses sentimentos, né, de gratidão e também de muito amor quando a gente consegue ter esse tipo de vivência. Isso mesmo, Dani. E aí eu senti a presença da gratidão, aí mais um sentimento impulsionando ali o meu plano, né? E continuei fazendo alguns movimentos, né? Em cada parte separado da família, e para tentar restabelecer esses vínculos, né? E aí, depois de um tempinho, aí já não parte mais de mim, né? Parte de uma pessoa da família, a proposta de uma reunião, né? E aí eu marquei, né, uma tarde, todo mundo estava presente, e aí foi um encontro muito bacana, eu já percebi os corações bem desarmados, assim, sabe? Um início de reconciliação ali, né? E foi uma tarde super feliz. A minha avó até manifestou que ela se recordou, né, aquela passagem da infância, quando nós éramos crianças e todos se sentavam à mesa, que ela sentiu a mesma alegria, mesmo que estivessem faltando várias pessoas na parte física. É bem legal isso, né? A Paty falou da infância e eu vivi uma experiência muito sensível que começou na infância, mas do meu filho, e que foi muito importante para mim. Eu vejo que a sensibilidade é uma força poderosa e talvez a que mais nos leva a uma melhor colocação nas experiências que vivemos, especialmente as difíceis. Isso porque ela fortalece os nossos propósitos, a nossa vontade e permite reunir no interno muitas virtudes, como aconteceu com a Paty, que mencionou a gratidão, né? E elas levam a gente a viver de forma diferente, mudam a nossa forma de viver essas experiências. E também nos estimula a realizar outros esforços em prol da conciliação, da harmonia, da união.
e especialmente a sensibilidade nos leva a perceber aquilo que racionalmente muitas vezes a gente não percebe. E essa experiência foi assim. Um dia o meu filho me disse com essas palavras: Mãe, me deixa ter saudades de você. Quando eu ouvi essa frase dita por ele, ele estava perto de 15 anos. E imediatamente eu me recordei de uma cartinha que ele me escreveu quando ele tinha uns 8 ou 9 anos. Naquela carta, com a sua letrinha infantil, ele me dizia que se eu o amasse, eu tinha que parar de implicar com ele, parar de pegar no pé dele, entre outras coisas. E terminou a carta dizendo: vê se você se manca, escrito com K. E como vocês podem imaginar, eu achei muito engraçado e deixei por conta de coisa de criança. Mas quando lá na adolescência ele falou aquela frase, eu uni os tempos. Unir os tempos de nossas vidas é um recurso do método logosófico muito bacana, né? Esses tempos iguais, né, que a gente vive, eles nos ajudam a compreender o que a gente tem a superar, né, Ana? Sim, verdade. E foi isso que aconteceu. Então, unindo os tempos, eu constatei com tristeza que eu realmente não levei a sério. Eu não prestei atenção ao que ele apontou em mim e que eu já devia ter corrigido, porque causava sofrimento a ele. Simplesmente eu não escutei. Então, diante disso, eu fui fazer uma revisão da minha atuação e ficou muito claro que eu estava educando aquela criança que naquele momento já era um adolescente, usando o critério ditado pelas urgências dos pensamentos e pelas minhas deficiências, que são pensamentos negativos. Ele apontou isso lá na infância e tantos anos depois estava ali reiterando, me pedindo para mudar. E dali em diante eu me propus, então, a não ouvir mais aqueles pensamentos que me pressionavam, alteravam o meu estado interno, me dizendo que eu sempre tinha razão. E passei a observar o que ele sentia e dizia, mas também prestando mais atenção em mim mesma e nas minhas dificuldades do que nas dele, como eu costumava fazer. E Ana, como que a sensibilidade te ajudou nessa experiência? Sim. Olha, o que eu percebi foi que prestando atenção em mim, eu consegui ouvir o coração. E com isso eu pude silenciar a mente e conter essas reações que eu não queria mais. E a sensibilidade me dizia que aquelas dificuldades seriam superadas no tempo dele e não no meu. Mas de verdade o que eu vi é que era preciso remover esses pensamentos, que enfim atuam em todas as áreas da nossa vida, nos prejudicando. Eu teria que me superar. Seria um processo para nós dois. Com muita luta, eu fui aprendendo a usar a força da sensibilidade. Sempre que as reações surgiam, serenando a mente para que a inteligência buscasse os recursos nos conhecimentos que a gente aprende aqui, né? Ô, Ana, é interessante esse movimento que você fez nessa experiência com seu filho, né? Foi o mesmo que eu fiz na experiência com a minha amiga, né? Por meio dos sentimentos, a gente pode serenar a mente de todo esse barulho, né, que acontece para enxergar a realidade dentro da gente. Foi exatamente isso que eu vivi, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? Nem sempre é fácil, porque quando eu sereno a mente, os pensamentos negativos se afastam, mas depois eles querem voltar, não querem? É verdade, é isso mesmo, João. Eu vivi muitas lutas internas. Eu ganhei, mas também perdi muitas batalhas, porque eram muitos os momentos desafiadores. Mas me animava a ver que aos poucos ia surgindo em minha mente os elementos dessa maravilhosa pedagogia logosófica que iam orientando a minha colocação. E eles começavam a se fazer mais presentes em meu interno. Então, essa força poderosa ia modelando esse ser que eu quero ser, e nesse caso, a mãe, né, que eu queria ser, para que esse filho no futuro fosse um amigo querido. E é tão importante essa reversão, né, dos relacionamentos, porque quantas vezes as dificuldades elas vão se repetindo, a gente não aprende com essa união dos tempos, que reiteradamente nos traz aí novas oportunidades, né, de mudança e evolução.
e principalmente entre pais e filhos, mas entre amigos, enfim, e deixa um saldo negativo, a tempestade passa, e isso pode se estender a vida toda, até o final. É exatamente isso que eu não queria, né, que acontecesse, quando eu me dei conta do que ele estava apontando. E, com certeza, as mudanças que eu consegui introduzir foram observadas por ele, que também começou a corresponder mais aos meus esforços, me ouvindo mais e colaborando comigo. E o que ficou claro, então, é que a sensibilidade nos fortalece muito. Ela estimula a preservar as relações, né? E nos dá estímulos para a nossa superação. E, com isso, a gente facilita também a superação do outro. E, dessa forma, surge a boa vontade na convivência. Fiquei pensando se, na verdade, isso não seria uma amostra do que deveria ser vivido entre todos os seres humanos, não é? E agora, mais recentemente, bem mais velho, esse filho me disse: mãe, se tem uma certeza que você me deu e que eu sinto em mim, é que a gente deve se corrigir, evoluir. E você me ensinou isso. Essa manifestação dele foi um presente para mim, bem diferente daquela que relatei lá no início. Eu vi nessas palavras o alcance dessa força quando ela está munida de conhecimentos e o quanto ela vai além de nós mesmos. Muito bom. A gente ouviu experiências, a gente ouviu experiências aqui entre nós, de como a gente viveu essas experiências, vem vivendo essa realidade junto com a sensibilidade, e elas demonstraram como a gente vem buscando superar, porque é no gerúndio mesmo, é um caminhar. E, para que a gente consiga ter uma visão, né, e deixa aqui para os nossos, as pessoas que estão assistindo, né, a nossa live, tem uma ferramenta para poderem auxiliar também nessas situações, porque nem todas as vezes a gente vai ter 100% de sucesso, mas quais seriam as ferramentas que vocês falariam aqui, compartilhariam com a gente, para que a gente já pudesse usar de imediato da sensibilidade? Dani, antes de falar de uma ferramenta, né, eu só queria assim contar que, se eu pudesse destacar algo que mais me marcou nessa experiência que eu vivi, né, foi de que, embora eu ame muito essa minha amiga, o amor que me invadiu naquele momento foi um amor de uma outra elevação, né? Eu tenho compreendido que o amor que os seres humanos vivem é um reflexo desse grande amor divino que permeia toda a criação, né? Eu pude sentir o influxo desse amor conduzindo essa minha experiência naquele momento. O amor teve um outro alcance. Eu quis trazer esse ponto, né, antes de dar a ferramenta, porque, do meu ponto de vista, o que a gente pode dizer aqui para quem está assistindo, né, é que, para o amor ter um outro alcance, eu preciso aprender a diferenciar o que fala dentro de mim. Se são os pensamentos negativos ou se são esses pensamentos elevados, né, os que trabalham pelo bem. Bem, o que eu posso dizer é que eu vi que esse é o trabalho da sensibilidade, nos unir, suavizar as nossas lutas e fazer de nós seres melhores. E nessa experiência que eu relatei, algo simples que foi extremamente importante foi abolir a crítica, deixar de apontar os erros dos outros, contendo o mal em mim, que existe em mim, né? Para que ele não se propague. Só que, para conseguir observar isso, foi preciso serenar a mente e ouvir o sentimento. Porque, como disse uma amiga minha, e eu me recordo sempre, as nossas diferenças não nos unem. O que nos une é o que temos em comum. E é nisso que eu devo focar. E a sensibilidade pode, assim, então, ser uma força muito poderosa. E com ela, a gente pode colaborar muito para fazer o nosso mundo melhor e o mundo ao redor melhor. Então, eu tenho compreendido que a reconciliação precisa ser já, né? Tem que ser hoje, agora. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar esperando do outro.
tem que partir de nós mesmos. E também eu não fico muito presa, não só com essa experiência, mas todas que a gente estuda aqui na fundação, né, que a gente estuda a nossa própria vida, eu não fico apegada no resultado, né? Eu faço a minha parte e o resultado, de fato, eu entrego a Deus. Muito bem. Hoje nós falamos sobre a revisão, como a gente fez a revisão e atuação de algo que faz parte de todos os seres humanos. Alguns mais desenvolvidos, outros menos, mas todos com a mesma prerrogativa. E que a partir da sensibilidade nós podemos proteger esses desequilíbrios internos que acontecem dentro de nós. E esses desequilíbrios que refletem os problemas do mundo começam dentro de nós. Por meio do conhecimento, a gente encontra os caminhos para resolver esses problemas. Porque o exercício no pequeno, que sou eu, mostra como a gente resolve no grande. A sensibilidade também nos auxilia a não propagar esse desequilíbrio que foi gerado dentro de mim, porque a sensibilidade contribui na paz, por meio do amor, da amizade, da gratidão. A paz começa dentro de mim, começa dentro da minha mente, que precisa ser cultivada, com conhecimentos. A guerra também acaba em mim, quando eu contenho a expansão desse mal que está em mim, porque a minha vontade passa a ser conduzida por esses grandes sentimentos elevados, porque eles querem assim. O autor da Logosofia indica que uma das características que fazem os seres humanos se diferenciarem dos animais é justamente a sensibilidade de cunho espiritual e transcendente. Não que os animais não tenham uma sensibilidade, mas só os seres humanos têm a consciência disso, de que existe uma sensibilidade de cunho espiritual e transcendente. Porque essa sensibilidade ela está no coração, ela está no mesmo lugar onde está a consciência e onde Deus tem seu altar. Então, se conseguimos ver aqui, com as nossas experiências, como a gente conseguiu atuar individualmente, mudando com a atuação da sensibilidade, aos poucos, a gente vem mudando aos poucos, passo a passo, mas de forma constante. E como a gente também pode mudar as relações e os destinos dessas relações humanas, a gente vê que, pela lógica, quanto mais pessoas exercitarem esse órgão sensível em prol do bem humano e universal, melhor seria o mundo. E aí, para mim, já deixa de ser utópico e inalcançável um mundo melhor, que desde cedo esse mesmo coração já deseja e almeja. Muito obrigada, meninas, por participarem hoje aqui e nos vemos numa próxima. Obrigada. Até mais. Tchau.